A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um subsídio no seu canal no YouTube, EBD Fácil e Motivadora. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, nos abençoe, porque assim você nos abençoando fará com que esse vídeo alcance mais pessoas, fazendo com que o Evangelho de Cristo alcance muitas pessoas. Amém? E na lição de hoje nós vamos estudar o tema Só o Evangelho muda a cultura humana. Lição 10. Amém? Nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática. Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós ouou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém? Estamos iniciando mais um subsídio da sua lição 10. Irmãos, eu gostaria de falar aqui para os irmãos também, que às vezes os vídeos saem com ruído, o áudio sai com ruído, sai um pouco ruim. Todos os nossos vídeos, irmão, todos os nossos vídeos é feito apenas com um celular e um fone de ouvido com fio. Todos os nossos vídeos são feitos com apenas um celular e um fone de ouvido. A única coisa que é feita no computador é essa capa aí do vídeo, essa capa chamativa. E aquelas ainda que nós colocamos umas chamadas, porque aqui não tem chamadas, é feita diretamente no celular. Os irmãos continuem orando pelo nosso canal, porque assim nós desejamos crescermos juntos para que um dia possamos fazer sempre o melhor para os irmãos e para o Senhor. Porque o objetivo do canal é para que os irmãos cresçam também no conhecimento quanto na graça. Amém? Vamos entrar ao nosso tema dessa lição de hoje que fala só o evangelho muda a cultura humana. Então temos como objetivo nessa aula responder algumas perguntas sobre a cultura. Porém teremos como base alicerce para este subsídio que nós teremos que a Bíblia Sagrada vai ser o nosso alicerce, vai ser a nossa base para respondermos essas questões atinentes à cultura. É sabido que nenhuma cultura pode ter tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pela apostasia de Adão. Então nós temos o quê? Como um texto introdutório, que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pela apostasia de Adão. Então, nosso autor começa a nossa lição bíblica com o primeiro ponto, com o que é cultura. E ele define cultura.
E nós vemos aqui que no princípio a cultura tinha a ver com o quê? Com apenas o cultivo da terra. A cultura se resumia tão somente àquilo, porque visava tão somente a produção de alimentos. Assim era a cultura no princípio. A cultura tinha a ver apenas com o quê? Com o cultivo da terra. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Fala o quê? Fala que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Depois, o que aconteceu? Esta cultura passou a ser vista como o quê? Como a soma de todas as realizações humanas. Que realizações são estas? Realizações espirituais, intelectuais, materiais, sociais, etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Eu não lerei o texto bíblico, mas eu dou como referência aos irmãos o livro de Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos 1 ao 13. Então vemos o quê? Que no princípio a cultura tinha apenas a ver com o quê? Com o cultivo da terra. Não é à toa que Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Por quê? Todo o processo civilizatório, todo o processo cultural, toda a civilização que temos hoje nasceu de um berço. Que berço foi esse? Do berço agropecuário. As primeiras subsistência, a primeira atividade que o homem exercia em todas as civilizações no seu início foi a atividade agropecuária. Então nós tínhamos a cultura antes a ver com o que? Com o cultivo da terra, tão somente com a produção de alimentos. Já hoje não, hoje esta cultura passou a ser vista como a soma de todas as realizações humanas. Hoje a cultura se expandiu e não se resume apenas ao cultivo da terra. Então, nós percebemos que a cultura em si, ela não é pecaminosa. A cultura em si não é pecaminosa, mas o que? Mas o uso que dela fazemos tanto pode glorificar a Deus, quanto pode elevar-nos o nome à mais grosseira blasfêmia. Porque a cultura em si não é pecado, não é pecado não. Mas o que nós estamos fazendo dela? Será que nós estamos usando a cultura para glorificar a Deus ou para levar o seu nome a ser blasfemado? Porque nós somos capazes o quê? De moldar o bisturi para a cirurgia ou a espada para a guerra. O mesmo homem que pode fazer o bisturi para ser usado ali para a cirurgia, algo útil, algo de benefício para a humanidade, pode ser o mesmo homem que pode forjar a espada para a guerra. E com papel e tinta, nós podemos fazer o quê? Compor um hino de louvor a Deus. Ou também podemos redigir o quê? Uma calúnia a fim de arruinar a mais ilibada das biografias. Tudo isso você pode fazer. Tá ali o papel, tá a caneta. A caneta e o papel. Você pode fazer um hino de louvor que exalte a Deus, ou pode fazer uma calúnia que pode destruir a biografia de uma pessoa. Logo que há uma diferença bem nítida entre a cultura dos filhos de Deus e a cultura do quê? Dos gentios. Por que eu estou falando esses termos? Porque é o termo que fala na lição bíblica. A cultura dos filhos de Deus e a cultura dos gentios. O Espírito Santo em nossas atividades faz o quê? Toda a diferença. Quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós podemos fazer toda a diferença. Porque a cultura dos gentios, o autor nos fala que no início civilizatório da humanidade, os seres humanos mudaram que a glória de Deus e passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Hoje, o que? A antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais. Eles veem o quê? Que eles falam o quê? A prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. Eles têm como isso é uma antropologia cultural, isso é meros fenômenos sociológicos e culturais. Mas isto não é. Isto advém do pecado. Isto advém da natureza pecaminosa do homem. Isso não é um fenômeno sociológico cultural, não. Isto é cultura dos gentios. Por quê? Porque os seres humanos estão mudando a glória de Deus e passando a adorar a criatura em lugar do Criador. Todas essas iniquidades e pecado vêm lindamente empacotado pelo quê? Como é que vem essas iniquidades? Como é que vem a prostituição, o homicídio, a corrupção, a traição? Tudo isso vem o quê?
A indústria cinematográfica faz o quê? Usa tudo isto para trazer para a sociedade atual como se isso fosse uma cultura. É a cultura deles que é assim. Imagine a cidade de Corinto hoje. Seria a cultura da cidade de Corinto a prostituição, a lascívia, a imoralidade, a libertinagem. Isso seria a cultura. E não é diferente no dia de hoje. Por quê? Porque toda chamada que você vê na TV está uma chamada o quê? Apelativa. Eles usam o quê? Aquilo ali para fazer com que o povo abstenha aquilo e absorva aquilo como se fosse algo normal, como se fosse um fenômeno sociológico, um fenômeno cultural. Porém não, porém é pecado. Pecado não deixou de ser pecado. A prostituição, o homicídio, a corrupção, todos são pecado. E hoje os ataques estão ferrenhos. Eles atacam o quê? As crianças, eles atacam os adolescentes, eles atacam os jovens, inclusive os adultos. Os adultos. Talvez a igreja tenha falhado ao longo desses 20, 30 anos. Talvez sim. Por quê? Porque hoje não se vê tanta inversão de valores, hoje não se vê tanto relativismo moral, hoje não se vê como antes tanta promiscuidade, prostituição, homicídio, corrupção. Isso está sendo tido como normal, como se fosse um fenômeno cultural. É a cultura dele que é assim. Uma pessoa que vive numa comunidade e uma pessoa que vive numa classe social mais elevada, é como se fosse normal o menos favorecido já ser taxado como o malfeitor, o que está destinado para aquilo, porque ele já foi criado dali dentro, já é aquela cultura dele. Não, não é a cultura dele. Da mesma forma, não é a cultura do abastardo, não. Não, todos são iguais, todos são iguais, todos são iguais, porém tem uma natureza pecaminosa dentro de cada um. E isso não é questão cultural, é questão de pecado, questão de natureza pecaminosa. O homem é um ser pecador por natureza. Por isso a Bíblia fala que o homem já nasce em pecado. E esses ataques a criança, adolescente, jovem e até adultos é para inculcar, para colocar na nossa mente, na nossa cabeça que aquilo é normal, aquilo faz parte da cultura, mas não é. O pecado não deixa de ser pecado. E isto causa grande temor nesses filhos de Belial que tentam propagar tais iniquidades, tais pecados, limitando-os apenas a fenômenos culturais sociológico. Por quê? Porque quando você vem a confrontá-lo com a palavra de Deus, ele sabe que aquilo ali há de ter um juízo. E você, irmão, irmã, não pode se isentar de apregoar a palavra de Deus, porque como fala o título da lição, só o evangelho muda a cultura humana. E esta cultura, para ser mudada, só o evangelho de Cristo pregado em poder, porque como a Bíblia nos fala, porque a palavra de Deus para nós é poder, para eles talvez seja até loucura, mas para nós é poder de Deus para a salvação. Amém? Que você não deixe se amedrontar pelos esses fenômenos que eles falam que sejam sociológicos ou culturais. Não. Pecado é pecado, não deixou de ser pecado. Amém? Então essa é a cultura dos gentios, essa é a cultura que eles tentam colocar na nossa mente para que possamos ver como seja algo natural. E não é à toa que isso sorrateiramente está entrando dentro da igreja do Senhor. Tenhamos muito cuidado, porque a libertinagem já chegou nas igrejas. Ele não está na porta, não. Está dentro das igrejas. Muito cuidado, para que você seja um atalaia de Deus, para que você seja uma voz de Deus na sua geração. Não aceitando o errado como certo, não. Nem passando um pano por cima, nem cobrindo. Porque hoje em dia acontece muito isso, de passar a mão e cobrir o erro e não levar o juízo de Deus à frente, porque a palavra de Deus tem que confrontar o pecador, a palavra de Deus tem que confrontar o pecador, confrontar o pecado para que ele reconheça que está errado e que aquilo ali não é cultura, não é algo sociológico, não, é pecado, e pecado não deixa de ser
pecado. Amém? E nós temos também a cultura do povo de Deus. 1 Coríntios 10, 31 é até um texto citado pelo autor da lição que fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, zelemos pela nossa integridade moral em todos os aspectos de nossa vida. Quer que você faça, quer que você coma, quer que você beba, tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. A renúncia de muitas coisas aparentemente lícitas. O que? Existe coisa aparentemente lícita, deve ser feita por amor. O amor ao próximo deve reger nossa vida cotidiana. Exemplo maior disso eu encontro lá em Coríntios, em 1 Coríntios, todo o capítulo 8, quando Paulo ali escreve aquela carta aos Coríntios para mostrar a ele que a sua liberdade cristã estava fazendo com que outros irmãos tropeçassem na fé. Por quê? Porque surgiu ali uma grande divergência. Existiam os irmãos que falavam: a gente pode comer carnes sacrificadas a ídolos ou não? Por que eu estou levando essa questão aqui em conta? Porque existem coisas que são aparentemente lícitas, porém, se ela é feita sem amor, ela é pecado, porque a Bíblia fala que é pecado. Se eu usar minha liberdade cristã e fazer com que seja uma pedra de tropeço para meu irmão, eu estou pecando contra meu irmão e, consequentemente, contra Deus. É o que Paulo estava dizendo. É pecado comer carne sacrificada a ídolo? Não, talvez não seja não. Porque vocês falam, tudo me é lícito. Não é Paulo que fala isso, é os coríntios, era um jargão coríntio. Os coríntios falavam, tudo me é lícito. Aí Paulo dizia, mas nem tudo convém. Vocês falam, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É o que Paulo está dizendo. E Paulo diz, se for para não escandalizar um irmão meu, para não fazer um irmão meu pecar, eu me abstenho de comer carne, eu deixo de comer carne. A cidade, todas as carnes é de ídolo, então eu vou deixar de comer carne, para eu não escandalizar o meu irmão, aquele irmão fraco na fé. Porque o que acontece hoje? O que acontece hoje é isso. Quem nunca ouviu falar um irmão aqui? Um irmão fala, não é pecado beber um vinho, tomar uma cerveja. Tem muitos que falam isso. Talvez não seja. É aparentemente lícito. Mas eles fazem isso o quê? Ele usa de sua liberdade, como os coríntios estavam usando, da sua liberdade cristã para se mostrar, eu sou o crentão, eu sou o santão. Isso é que eu estou fazendo, mas isso aqui não é errado, isso aqui não é pecado. Aí o irmãozinho fraco na fé, o novo convertido, olha aquilo, se escandaliza e tropeça e cai na fé. E o apóstolo Paulo fala que agora sim, você pecou. Você pecou contra seu irmão e, consequentemente, você pecou contra Deus, porque você foi uma pedra de tropeço para seu irmão. Então, irmão, façamos como o apóstolo Paulo. Se não é para escandalizar meu irmão, eu vou me abster, como Paulo fala. Se eu deixar de comer carne para meu irmão não se escandalizar, eu vou deixar de comer carne. Eu não como mais carne. Que possamos fazer o mesmo. Se não for para escandalizar o nosso irmão, se abstenha, porque aquilo que aparentemente parece ser lícito não está sendo feito por amor. E esse amor ao próximo exige renúncia. Você que se acha crentão, se acha santão, usando da sua liberdade cristã para fazer o que você acha que é aparentemente lícito, mas não está se preocupando com a vida do próximo, do aquele irmão novo convertido, daquele fraco na fé, daquele que não tem ainda os pés firmados em Cristo e fazendo tropeçar devido à sua exagerada santidade, não é nem santidade, é exagerada religiosidade, você está pecando contra seu irmão e pecando contra Deus. Preste atenção. Amém? E existem alguns textos bíblicos que eu queria trazer para os irmãos, se os irmãos anotarem, por favor, que a gente vê que Elias foi reconhecido pelo seu traje. Então essa é a cultura do quê? Essa é a cultura dos filhos de Deus, é a cultura do povo de Deus. E a cultura do povo de Deus, você é reconhecido, você às vezes não precisa nem falar, mas pelo seu vestir, pelo seu andar, você é reconhecido. Lá em 2 Reis, capítulo 1, dos versículos 7 e 8. E ele lhe disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. O que esse texto está falando? Quando Acasias ali, aquele filho de Acabe, estava doente,
mandou mensageiros a consultar, a procurar sacerdote de outro Deus lá. E Elias intercepta aqueles homens e diz: será que não existe Deus em Israel a quem vocês podem consultar, quem o rei pode consultar? Vai lá e avisa ao rei: a cama que ele está, o leito que ele está, dali não se levantará, senão para a morte. E aqueles homens voltam e o rei pergunta: ué, vocês já voltaram tão rápido? O que aconteceu? Não, foram interceptados por um homem que falou assim, assim, assim. Aí o rei Acasias diz: como é que ele é esse homem? Não, ele vestia assim, ele estava vestido assim, tinha um nome assim, Elias. Elias, eu tenho certeza que é Elias. Então, o que Elias foi reconhecido pelos seus trajes. O cristão, às vezes, ele não precisa falar pelo seu andar, pelo seu modo de vestir. Hoje em dia é complicado. Tem algumas igrejas agora que até já proibiram grupo de gesto feminino de jovens. Por quê? Porque as jovens iam com a saia tão curta que quando se abaixavam, só Jesus na causa. Então é melhor acabar. É melhor acabar. Ou não precisa se abaixar, faz o gesto em pé mesmo. E do mesmo modo, homens. Existem homens que vai com a calça tão grudada, tão grudada, tão grudada, que nem para se ajoelhar para orar ele se ajoelha, porque se ele se ajoelhar, a calça rasga. De tão apertada que tá. Isso é pecado? Não, não é pecado não. Mas, às vezes, traz o quê? Traz consequências que o novo convertido, como está falando, o novo convertido olha, o fraco na fé olha e diz: misericórdia, é assim aqui, ele se veste como se veste no mundo, ela se veste como se veste no mundo. Então não tem diferença entre o salvo e o não salvo, porque está tudo no mesmo pacote, mas tem que ter a diferença. E Pedro também, outro exemplo, pelo falar, nós vemos que Pedro, assim como ele foi quando ele negou a Jesus, alguém o conheceu pelo seu modo de falar. Mateus 26, 73. Mateus capítulo 26, versículo 73. Uma parte final do versículo fala: disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. Ou seja, o que é que eu aprendo com isso aqui? Se a sua fala não te denuncia, se o seu andar não te denuncia, se o seu comportamento não te denuncia, você não tem a essência de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós temos o cheiro de Cristo em nossa vida. O apóstolo Paulo nos fala disso lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte. Para quem? Para os que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, ou seja, que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então o crente tem que ter o quê? Tem que ter o cheiro de Cristo em sua vida. E aonde ele chegar, ele vai exalar aquele bom cheiro de Cristo. Para os que se salvam, cheiro de vida para a vida. Mas para o que se perde, certamente cheiro de morte para a morte. E isso não usando de falsificação da palavra de Deus, como tinha falado antes. Hoje existem muitos falsificadores da palavra. Pregadores o quê? Pregadores de rosas, como fala? Pregadores de rosas, que prega apenas as rosas, prega apenas as benesses, mas esquece de dizer que o fardo vai continuar, porque a palavra de Deus fala que Cristo vai tirar sim o nosso peso, o nosso fardo sim, mas ele vai dar um cargo que suave e leve, mas não vai deixar de tirar. Você vai ter seu fardo, você vai ter seu peso. Mas o que? Mas você tem que pregar também os espinhos, pregadores de rosa, como fala um louvor, pregadores de rosa. Pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Que você não seja um falsificador da palavra. Que você pregue a palavra de Deus como ela deve ser pregada, sem medo do que vai ser falado depois. Porque há crentes que têm medo, crentes que só pregam bênção, só prega bênção. E você percebe que Deus não está querendo falar aquilo naquele dia, mas ele quer alimentar o ego do povo. Quer o quê? Alimentar, trazer o quê? Trazer
alegria, alvoroço, porque quem não vai se alegrar quando tá tendo um ego massageado? Quem não vai se alegrar quando vai dizer, vai ter bênção, vai ser vitória? Aí depois chega na igreja e fala, quero conhecer Jesus, quer conhecer Jesus, mas não lê a Bíblia, não ora e quer conhecer Deus, quer conhecer, mas o quê? Mas não deixa a sua vida, o quê? A falsificação da palavra de Deus, porque é um falsificador da palavra de Deus, como o apóstolo Paulo fala. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, Paulo fala, nós não somos como muitos que tem por aí, que são falsificadores da palavra de Deus. Eles são falsificadores da palavra de Deus, porque eles pregam a palavra de Deus, mas de um modo fraudulento, um modo falso. Fala aquilo que não se deve ser falado. Por quê? Porque Paulo fala o quê? Antes eu falo de Cristo com sinceridade, como de Deus. Na presença de Deus, eu falo de Deus, de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. E hoje muitas pessoas não pregam assim. Hoje se prega o quê? Eu prego de Deus na presença de pastor, na presença de presbítero, na presença de quem? Mas não tenho o compromisso de pregar na presença de Deus, de mostrar o verdadeiro evangelho. Aquele evangelho, como eu falei anteriormente, que confronte o pecado do pecador, que venha fazer com que ele se confesse o seu erro e creia em Cristo como seu Salvador. Amém? Então vamos lá, porque se nós ficarmos falando desse ponto aqui, é muito pano para manga. Manga de camisa, é muito pano para manga. Segundo tópico da lição, uma cultura dominada pela iniquidade. Ele dividiu o ponto em alguns subtópicos, que o primeiro fala a cultura original. Tudo quanto produzimos deveria ser reflexo da glória do Criador. Essa era a cultura original quando Deus criou o ser humano. Tudo que deveríamos fazer deveria ser reflexo da glória do Criador. E o autor cita de forma brilhante isto. Ele fala o quê? Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Isto é um fato. Se Adão não tivesse pecado, a nossa cultura hoje seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra quem? Contra Deus. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez um homem reto, mas ele buscou o quê? Buscou muitas invenções. Então nós temos que a cultura original era a cultura que a terra é do Senhor. Então tudo que nós produzimos deveria ser o reflexo do Deus Criador. Porém, isto foi quebrado com o pecado do homem. O pecado entrou no mundo e esta cultura original foi quebrada. E quando essa cultura foi quebrada, surgiu outros tipos de cultura, e o autor cita algumas aqui, que é o nosso segundo subtópico deste tópico 2, que fala a cultura do homicídio. Entrou logo essa cultura na vida humana após a sua queda, porque o assassinato é o quê? O homicídio é o quê? É o assassinato de forma intencional. Intencional. Por que eu falo de intencional? Porque Moisés, quando escreveu ali a lei mosaica, que é a lei de Moisés, que foi criada de Deus a Moisés, o crime sem intenção de matar dava ao homicida o livramento, porque tinham cidades de refúgio, e essa cidade de refúgio era para aquele homem que matava sem ter a intenção de matar. Lá em Números, capítulo 35, versículo 22 a 25. Vamos ler o que fala. Números, capítulo 35, versículo 22 a 25. Porém, se a empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue. E a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com óleo santo. Ou seja, já ouvi uma distinção aqui dessa cultura do homicídio, é diferente
de quando o homem matava sem a intenção de matar, como o texto bíblico nos fala. Era inimigo dele? Ele estava procurando o mal dele? Não estava não. Então, ele não teve a intenção de matar, então ele não vai morrer por isto. Ele não vai ser punido por isso, até porque, querendo ou não, já é uma punição. Se a pessoa é um pai de família, ela vai viver em uma cidade de refúgio longe da família, já é, querendo ou não, uma punição. Mas já deixou de ser aquela punição que se encontra na lei, que é o quê? Olho por olho, dente por dente, já deixou. Já nos dias atuais, o que acontece? O esfriamento espiritual, a desvalorização da vida humana faz com que os assassinatos sejam o quê? Notícias em manchetes de TV, onde visam apenas o lucro e a banalização da vida humana. Hoje em dia é uma forma de lucro, a banalização da vida humana, porque hoje o que mais tem... Anos atrás, não sei se os irmãos, a idade dos irmãos que tá chutando aqui, mas se os irmãos perceberem, anos atrás, quando criaram os jornais, apenas assassinato era sucesso, que faziam até aquela brincadeira, se espremer esse jornal aí, sai sangue. Por quê? Porque os jornais usou aquilo ali como método de agariar dinheiro, de ganhar dinheiro em cima do quê? Dos homicídios, dos assassinatos. E essa cultura do homicídio é uma constante hoje em dia. Hoje em dia não se tem mais aquele amor que se tinha antes, quando falava, fulano, mataram um ali na esquina, mataram não sei quem. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente ficava o quê? Escandalizado, horrorizado. Hoje em dia é algo banal. Por quê? Porque o amor está se esfriando. A banalização da vida humana está sendo levada a cunho. Amém? E também com esta queda do homem, com o homem pega ali, peca, aquela cultura original deixa de existir, aí vem a cultura do homicídio e também vem a cultura do quê? Do erotismo. O que é a cultura do erotismo? Ou seja, faz parte de praticamente todas as propagandas de consumo hoje. Hoje em dia, se uma TV ali, uma moça for anunciar alguma coisa que não tenha nada a ver ligado com a roupa, mas vai colocar uma mulher ou um homem de forma sensual, de forma erótica, de forma atrativa, porque isso já virou uma cultura dos nossos dias. E desde os tempos antigos é uma constante na vida dos seres humanos, pois uma das deformidades no caráter do ser humano depois da queda foi o quê? Foi o erotismo, a libertinagem, a prostituição, a lascívia. E esta cultura está impregnada dentro do ser humano pecador. E hoje em dia, ainda mais. E hoje em dia eu digo que ainda mais. A erotização é uma constante. Não é à toa que os inimigos de os filhos de Belial, os inimigos de Deus, tentam o quê? Erotizar desde cedo as crianças, os adolescentes e os jovens, para quando eles estiverem numa idade já adulta, terem aquilo como o quê? Como natural, como algo o quê? Banal. Algo que o quê? Que não faz diferença, ou seja, que aquilo ali não seja mais pecado, porque a partir do momento que eu digo que uma coisa, aquilo é cultura, automaticamente eu estou dizendo que aquilo não é pecado, é apenas cultura. É a cultura daquele povo, mas não é cultura, como eu falei, irmão. Pecado é pecado, não é cultura. Eles tentam colocar isso na nossa mente, na nossa concepção, mas não vai colocar, porque nós estamos alicerçados na palavra de Deus, que nos fala que pecado é pecado. Cultura do erotismo, cultura do homicídio e a cultura do que nós vamos ver agora, do consumo irrefreado, é pecado. Quarto subtópico deste ponto, fala da cultura do consumo irrefreado. Por quê? Em lições anteriores, eu falei para os irmãos que o povo pré-diluviano, ou seja, o povo antes do dilúvio, não tinha uma preocupação quanto ao consumo. Por quê? Pois a realidade ecológica antes do evento cataclismo, ou seja, do dilúvio, era uma das mais favoráveis. A terra tinha tudo em abundância e com um enfado reduzido. Por quê? Como eu falei para os irmãos, a terra tinha uma camada protetora que cobria ela toda e evitava o que? A penetração dos raios ultravioleta na face da terra. Com o dilúvio, essa proteção acabou e os raios ultravioletas incidiram com maior força na face da terra. E com isso, os homens que antes do dilúvio viviam séculos
até quase 1000 anos depois do dilúvio. Se os irmãos perceberem no texto bíblico, vai perceber que eles começaram a ter uma vida não tão longínqua como tinha antes, mas começaram a viver um pouco menos. E antes do dilúvio, este consumo era o quê? Era irrefreado, porque não tinha cansaço tão enfadonho como teve depois do dilúvio, não tinha uma preocupação quanto ao plantar, porque a realidade ecológica era outra, tudo se tinha, tudo se produzia, tudo tinha em demasia, tudo tinha demais. Porém, a degradação gerada pelo pecado fez o quê? Fez com que os seres humanos abraçassem o consumismo como terapia. É o que nós vemos hoje. Hoje, o consumismo é tido como uma terapia, é como um antídoto anti-estressante. Mas eu digo aos irmãos, oremos a Deus para que alcancemos a coroa de glória pela qual militamos. Pois conforme nos fala Jesus lá em Mateus 16:26, pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então nós vemos que essa cultura, tanto do homicídio, tanto do erotismo, quanto do consumo irrefreado, são culturas pecaminosas, ou seja, é pecado. Homicídio é pecado, erotismo é pecado, consumo irrefreado é pecado também. Consumo irrefreado é pecado. Existem muitas pessoas hoje que gastam em demasia, mas não dão um prato de comida para um mendigo que o pede quando ele está numa lanchonete. Não é quando não está pedindo dinheiro, não. Diz, pode pagar um lanche para mim? Não paga. Não paga e compra coisa que não deve. É um consumo irrefreado. Que quando chega em casa fala, não sei nem para que eu comprei isso. Sei nem para que eu comprei isso, não sei nem o que eu vou fazer com isso, mas deixou de ajudar o próximo. Talvez aquele ali, talvez não, aquele ali era o próximo dele e deixou de ajudar, de dar um prato de comida, de saciar a fome daquele homem, daquela mulher, daquela criança. Tem gente hoje em dia que leva o cachorro tem uma vida mais relegada do que até o próprio filho. Faz de tudo pro cachorro, que o cachorro como um filho. E não é errado não, que crie, mas também que não deixe de estender a mão àquele necessitado que muitas vezes solicita uma ajuda sua. Aí negligencia o quê? A ajuda ao próximo. Que cuide do seu cachorro, cuide do seu gato, sei lá, do seu porco, do que você tiver ali de estimação. Mas quando um filho de Deus, uma criatura de Deus for até você e pedir uma ajuda, um auxílio, você também não a negue, porque você às vezes a nega para beneficiar o seu bichinho de estimação. Vou falar um pouco aqui, antes de entrar no terceiro tópico, para acabarmos desse subsídio dessa lição de hoje, que é uma lição bastante enfática para o povo de Deus, porque só o evangelho muda a cultura humana. Só o evangelho. E como tema extra deste subsídio, eu vou seguir a linha de raciocínio do autor no seu livro de apoio, que ele fala as letras evangélicas. Vamos falar agora, fala poucos minutos sobre alguns pontos aqui, sobre as letras evangélicas. Como estão as letras que você... Não, vou fazer melhor. Como é as letras das músicas, do inário, sei lá, dos louvores que canta na sua igreja? Será que essas letras são cristocêntricas? Será que ela está exaltando a Cristo? Ou são letras apenas antropocêntricas, que exaltam apenas o homem? Que são letras o quê? Que enaltece o quê? Que você vai ter vitória. Que quem te viu sorrindo, quem te viu chorando vai te ver sorrindo, e você não vai chamar fulano para o seu banquete, e você não vai fazer nesse... É tanta coisa, é você, e Cristo está lá no canto, Cristo está tão no canto, Cristo está tão se retraindo da igreja, que tem igreja que nem Cristo tem mais na igreja, Cristo já está do lado de fora há muito tempo, porque só tem o quê? Louvores, letras evangélicas que só falam do homem, que é tudo pro homem, e é você vai conseguir isso, e você vai ser exaltado, e você não vai ser o quê? Eu pensei que era Deus que ia ser exaltado, não era eu não. Eu pensei que Cristo que ia ser exaltado, não era eu não. Misericórdia, porque as letras evangélicas hoje estão uma degradação total. São letras egocêntricas que buscam apenas massagear o ego dos ouvintes, e as igrejas estão aí, todas lá no fuzuê, é tanto balançar, é tanto pula-pula, como se pula-pula fosse avivamento. Se pula-pula fosse avivamento, o carnaval era o rei do avivamento, porque é tanto pula que tem lá. Só Jesus na causa. Então temos também a música sacra.
são o quê? São aquelas músicas que exaltam a Deus. E não essas parafernálias que hoje tem na igreja. É tanta parafernália que coloca show de luzes, é fumaça. Então eu termino essa ponta aqui da música sacra. É o que? A igreja precisa atrair. Precisa sim. Porém, preste atenção, irmão. A igreja precisa atrair sem ser a atração. A igreja precisa atrair sem ser a atração. Porque hoje tem muitas igrejas aí que é a atração. Quando eu vejo um banner de algum convite de alguma igreja dizendo as atrações que teremos hoje é cantor, levita, sei lá, fulano de tal, essa igreja aqui já não serve para eu ir visitar, cultuar a Deus, porque a atração lá não é Cristo, a atração lá não é Deus, a atração lá não é o Espírito Santo, a atração lá é o homem, a atração de lá é o que eles vão cantar. E talvez quando eu chegar lá, vai ser só isso mesmo. Deus vai te exaltar, Deus vai fazer isso contigo, Deus vai te levar, os teus inimigos vão ser humilhados, não sei o que. É só... E Cristo não tá nem aí, Cristo tá lá fora. Como eu falei pros irmãos, Cristo já tá fora da igreja há muito tempo. Então, como tema extra, eu trouxe o que é de letra, as evangélicas, as músicas sacras, querendo ou não. Muitas igrejas deixaram o inário de lado, ou seja, a harpa cristã. A harpa cristã tem muitos hinos ali que exaltam a Deus. Mas hoje em dia não é, como se diz o quê? Não é da moda, não é louvor da moda, não é hino da moda, são hinos antiquados. E assim caminha a igreja. Assim caminha a igreja. Mas não a igreja de Cristo, a igreja mística, o corpo místico, a igreja que irá subir ao céu, mas a igreja instituição. Porque há dois tipos de igreja. Existe a igreja tida como visível, que é a igreja que essa que nós frequentamos, que é a igreja instituição, e existe a igreja invisível, que é composta de todos os membros de Cristo espalhados sobre a face da terra. Essa igreja não. Essa igreja está caminhando para o céu. Agora a igreja instituição, não sei para onde está caminhando não. Só Jesus na causa novamente. Glória a Jesus. A liturgia decente. O que é uma liturgia decente? Uma liturgia decente é quando se tem tempo para todos os elementos do culto. Ou seja, existe o tempo para o hino, existe o tempo para leitura bíblica, para oração, contribuição e pregação. Embora eu sou um defensor assíduo da pregação ter o maior tempo em um culto. Se o culto é 2 horas, no mínimo 40 minutos tem que ser de pregação. 40 minutos de pregação. Eu acho até um decoro, uma coisa antiética dar oportunidade a um pregador para ele pregar 10 minutos. 10 minutos não dá para dar um esboço. Aí vem com aquela desculpinha. Não, mas quando Deus quer operar, Deus opera até em 1 minuto. É, quando Deus quer operar, opera em 1 minuto. Mas é por isso que eu vou deixar de pregar a palavra do Senhor? Não. Outra coisa também que eu queria trazer para os irmãos é sobre a pregação dia de domingo, irmão. A pregação dia de domingo. A igreja deve ser evangelística. A igreja é evangelística. E não as pregações de domingo deixaram de ser pregações evangelísticas. São pregações, muitas das vezes, antropocêntricas. Pregações que visam apenas benefício ao homem. Como eu falei aos irmãos anteriormente, Deus vai te exaltar, Deus vai te tirar desse cativeiro, os teus inimigos vão te ver... sei lá, cantando, tua vitória vai ter sabor de mel, tanta coisa que o pecador vai para o culto de domingo, ele entra de um jeito e ele vai sair, sabe como? Vai sair do mesmo jeito, porque a pregação nos domingos deixou de ser pregação evangelística. A igreja, por falar a verdade, a igreja deixou de ser evangelista. Muitas igrejas deixou de ser evangelista. São igrejas confinadas a 4 paredes. Que ela só se preocupa o quê? Ela se preocupa em se expandir, em crescer. Bora fazer aquilo, bora fazer isso nessa estrutura. Ela não tem uma preocupação com o não convertido. Pasmem, as igrejas hoje, muitas estão confinadas. Tem uma quantidade de membros razoável. Vamos tentar manter esses membros aqui. E qual é a melhor forma de manter esses membros? Vamos massagear o ego deles. E como que eu massageio o ego dele? O quê? Como eu falei anteriormente, falsificando a palavra de Deus, trazendo mensagem que massageia apenas o seu ego. Então, irmão, se a sua igreja, a pregação nos dias de domingo não é uma pregação
que seja uma pregação ao pecador, sua igreja está enfadada ao fracasso evangelístico, porque a missão primordial da igreja é a evangelização. E quando a igreja não tem esse cunho evangelista, ela está enfadada ao fracasso. Ela está enfadada ao descumprimento da ordem de Cristo, que é ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Ir por todo o mundo. Aí os irmãos podem dizer, mas na minha igreja, dia de domingo, quase não vai não crente. Tem dia de domingo que só tem os crentes, só tem os membros da igreja. Porém, eu digo, a pregação tem que ser evangelística do mesmo modo. Por quê? Porque dentre os que estão ali, vocês sabiam que tem muito crente que estão na igreja. Muitos. Que dizem que são crentes, mas estão desviados da palavra do Senhor. Estão desviados da igreja, estão ali na igreja por conveniência. Estão ali na igreja por falta de outro lugar para ir. Por isso a pregação no domingo tem que ser uma pregação evangelística, uma pregação para o pecador. Embora não tenha visivelmente uma pessoa visitante que não seja confesso cristão, na igreja tem. Na igreja tem. Na igreja tem o joio e tem o trigo. Na igreja tem o joio e tem o trigo. Tem o joio ruim, tem o joio doente. Tem o trigo doente, tem o joio doente. E Deus quer alcançar a todos. Deus quer alcançar a todos. Então a pregação no dia de domingo é uma pregação evangelista. Deve ser uma pregação evangelista. Amém? E vamos encerrar essa videoaula com o nosso terceiro ponto, que fala o evangelho transforma a cultura. O evangelho transforma a cultura. E o autor fala que Jesus nasceu num contexto cultural. Por quê? Porque Cristo não ficou à parte do seu contexto cultural. Não. Tendo em vista que um longo período de sua vida omitido nas Escrituras, nós podemos conjecturar que Jesus viveu o quê? E aprendeu muitas coisas ligadas à cultura dos seus contemporâneos. Ele nasceu em uma época em que o mundo era dominado por 3 grandes culturas, que era a cultura judaica, a grega e a romana. Isso não podemos negar. Jesus nasceu numa cultura, num mundo que era dominado por 3 grandes culturas, que era a judaica, a grega e a romana. E isto ele usou como benefício para seu ministério. Por quê? Ele nasceu em um berço judaico. Ou seja, o judaísmo foi o quê? Fez com que espalhassem várias sinagogas naqueles tempos. O grego foi o quê? Com que a língua se tornasse quase universal. E o próprio Cristo, creio eu, que pregou em grego. Ele falava em grego, com certeza. Falava em aramaico e talvez até em grego. E a romana, a cultura romana, o que ajudou? Ajudou o quê? Nas estradas, porque os romanos foram uns belos engenheiros nas suas construções e naquelas viagens que Cristo fazia, com certeza ali aquelas 3 culturas foi colocada por Deus na terra para receber o Cristo na plenitude dos tempos. Eu acho que esse tema vai ser falado na próxima lição, mas eu vou adiantar que quando a Bíblia fala lá que na plenitude dos tempos, ele vem na plenitude dos tempos. É do grego pleroma, que fala o quê? No momento certo, no momento exato. Porque algumas pessoas questionam, por que será que Cristo não veio hoje? Ou não? Ele veio no momento certo, na plenitude dos tempos, que quer dizer aquela palavra pleroma, quer dizer o quê? No momento exato, na hora certa, naquele ponto. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ele veio na hora certa, no momento exato. Cristo veio no momento exato. E aquelas 3 culturas ali, que dominavam o mundo em sua época, trouxe para o Cristo grandes valias, porque o judaísmo espalhou sinagogas por entre os países ali daquela época ali. A cultura grega, com sua língua, fez com que unificasse um pouco ali, querendo ou não, o ensinamento, e a romana abrindo as vias, abrindo as ruas, para fazer com que o quê? Com que o próprio Cristo e os seus discípulos, que assim os seus discípulos subsequentes fizessem o quê? Espalhassem o evangelho de Cristo. Segundo subtópico, o evangelho transforma a cultura. O poder transformador do evangelho surte efeito em todas as épocas, conquanto a nossa pregação seja como a de Paulo. O que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, do versículo 4 e 5? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, que assim venhamos a ser a nossa palavra, irmão.
Que o nosso evangelho venha transformar a cultura, não em palavras de sabedoria humana, mas sim em demonstração de Espírito Santo e de poder de Deus, no espírito do poder. Que o poder de Deus possa habitar em sua vida, para que você seja boca de Deus aonde você estiver, seja na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. Que você seja boca de Deus, porque o evangelho transforma a cultura. Como o Deus falou a Paulo, fale e não te cales. Essa comissão Deus incumbiu a você. E de pregar o evangelho, levai, ensinai, levai o evangelho, alcançai o maior número, fazei discípulos, irmãos. E por fim, ele traz um exemplo da influência do evangelho, que é os crentes de Coríntio. Coríntio era o quê? Era uma das cidades mais promíscuas da era cristã. Era cometida por um antro de prostituição, libertinagem, desconstruções no casamento, entre outros. Era fornicação, prostituição, libertinagem, tanta coisa. Porém, aquela igreja ali possuía todos os dons espirituais, porém ele negligenciava o amor ao próximo e a renúncia em benefício do próximo. Quando lemos a carta aos Coríntios, ali a primeira carta aos Coríntios, nós percebemos isso, que os crentes em Coríntios, eles renegavam a renúncia em benefício ao próximo. Eles esqueciam que o evangelho transforma, o evangelho liberta, o evangelho cura, o evangelho salva e leva o homem a ter a certeza de uma eternidade com Deus. Que possamos ser como os fiéis crentes coríntios, um exemplo da influência do evangelho. Embora Coríntio esteja naquela cidade ali promíscua, que dizem os historiadores que existia um templo ali de Afrodite, que tinha por volta de quase 1000 prostitutas cultuais. Imagine só aquela cidade como não era, um antro de prostituição, mas mesmo assim Deus levantou homens e mulheres de Deus naquela cidade para proclamar, para ser uma luz, para ser o sal na terra, para fazer a diferença, que possamos ser igual aos crentes coríntios, assim também como os crentes em Tessalônica, que ele fala no texto aqui, na leitura bíblica em classe, que é um ponto que ele não falou em nenhum ponto da lição, achei interessante por isso, porque ele deixou de lado os tessalonicenses, mas que sejamos também igual os tessalonicenses, que falam a mesma coisa, que a nossa palavra não seja de sabedoria humana, não, mas seja de poder, mas seja palavra também em poder e no Espírito Santo e com muita certeza. Amém? Que possamos fazer com que esse Evangelho de Cristo seja levado aos confins da terra, porque Deus incumbiu-me, a mim e a você, de levar e proclamar a bandeira de que só o Evangelho muda a cultura humana. E esta cultura humana que tem deflagrado, indo de contra a igreja para mostrar que pecado não é pecado, mas que pecado é cultura, não. Mas a igreja se levanta e fala que essa cultura pecaminosa é pecado, que pecado é pecado e não deixou de ser pecado. Que Deus abençoe os irmãos. Irmão, compartilhe esse vídeo. Curta aí, deixa o seu like, comente lá embaixo, diga de que cidade você está, de que estado, e que possamos levar este evangelho do reino a mais pessoas, amém? Compartilhe esse vídeo entre seus irmãos, entre os seus amigos, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.